a empatia com o paciente, quando eu vejo alguém ansioso, eu sei o que que é. Quando eu vejo alguém desesperado vindo pro consultório, porque às vezes é uma coisa banal, pro médico. Pro médico, não Pro para aquela médico. pessoa que tá vivendo. Exatamente, é muito banal. Ah, ele tá isso. Ou às vezes o que a gente escuta muito meio é muito frescura. Ah, isso daí. Não, calma. Frescura pra quem tá vendo, mas não pra quem tá passando. Porque eu passei por essa frescura, entre aspas, né? Todos nós, em algum momento, se não passaremos por crise de ansiedade, por alguma coisa depressiva mesmo. Talvez seja as coisas mais humanas que a gente tem, a ansiedade, o adoecimento pela ansiedade, que você chegou a ter quase uma crise de pânico, né? Taquicardia, essa sensação de desespero, e a depressão. É a coisa Sim. mais humana que tem. A sensação pior que eu tinha quando eu acordava de madrugada, membro inferior, principalmente pés, gelado e roxo. Me dava uma vasoconstrição periférica enorme. Mas depois saí disso tão fortalecido, que o paciente se tornou para mim uma coisa sagrada. E fazer do momento da consulta, muitas vezes o paciente você não vai resolver o problema dele, tá? Mas ele tem que sair da consulta melhor do que ele entrou. E com esperança, né? Sempre. Eu digo que assim, nós médicos não temos o direito de tirar a esperança dos nossos pacientes. Nunca. A gente tem que acolher e dar esperança. Mesmo que a gente saiba que é uma situação muito difícil. Mas assim, não cabe a gente tirar qualquer esperança. Se tem 1% de esperança, a gente tem que apostar junto nessa 1% de esperança. Esperança e com certeza, e o paciente, a maneira com que você fala com o paciente, principalmente temas delicados, tem que ser muito bem dosado, senão o paciente sai... Eu já tive pacientes que tiveram uma conversa com o médico, que chegaram desesperados a ponto de falar, o que eu vou fazer da minha vida e tal, querendo não viver. Exatamente. E fala, mas a doença é muito mais leve do que você está querendo fazer agora. Então, assim, tem que tomar muito cuidado. Com o que a gente fala, porque assim, ninguém vai procurar um médico para dizer que está feliz, contente, no melhor momento da sua vida. Em geral, se procura um médico porque está com alguma coisa. E talvez a gente não tenha noção dessa responsabilidade. Uma palavra mal colocada, você está dando uma interpretação para o outro que ouve, né? Um desespero. Você pode estar dando um desespero. Total. Dependendo como você... E graças a Deus eu desenvolvi isso com uma habilidade muito boa. Isso faz mais bem para mim do que para o paciente. Faz bem para o paciente também. Faz, a coisa com certeza. mais maravilhosa, Mohamed, é quando a gente se torna melhor nesse contato, né? No contato com o paciente, e quando a gente também faz uma experiência para ele se sentir melhor. Aí é a glória da vida, quando você consegue isso tudo, né? E é uma troca. Linha de... E é uma troca, assim, os meus pacientes é o meu maior ativo, o meu maior patrimônio, e o bem-estar deles também tá acima de tudo, assim. E é uma coisa que a vida me deu isso. Então, começou lá, desde a panfletagem, desde que eu entregava para um carro e ele fechava a janela, eu sentia a dor do outro. Então, acho que eu senti várias dores que me forjaram. E aí veio a medicina. Lindo isso, né? Porque assim, o teu pai te deu essa questão de começar por baixo. Na medicina a gente tem que começar por baixo. Lógico que eu não gostava, eu tinha pavor, falava, mas por que você tá fazendo? Mas por quê? Tá me castigando, né? Eu encarava como castigo. E eu fazia bem feito, e aí, já entreguei, não era 500 panfletos para entregar, tá aqui. Ah, não, mas toma, você fez rápido isso, então toma mais um pouquinho. E eu não conseguia também fazer corpo mole, porque é um negócio do meu pai, Claro, eu faço que era disso, seu também. Que era meu também. Né? Então... Que bacana isso, né? E você tá falando uma coisa, os libaneses, eles têm esse diferencial de tratar bem o cliente no comércio. Eu sempre, quando vou numa loja, você sabe que tem alguém ali, libanês. Sim. Porque assim, eles falam o teu nome, em pouco tempo, você fala, como é seu nome? Beatriz. Beatriz, Bia, daqui a pouco você fala, gente, mas ele tá tão íntimo de mim. Começa a contar histórias, começa a falar da comida, Isso, traz... Ou então tem sempre uma comidinha numa coisa, um doce,
libanês, você não quer provar? Aquilo vincula as pessoas, porque você se sente especial. Sim, Então, assim, sim. levar isso para a medicina certamente lhe fez um diferencial. E os meus pacientes são os meus clientes. Lá na clínica, com todos os colaboradores, nós tratamos pacientes como clientes, como consumidores também. Que tem que estar satisfeito. Que tem que estar muito satisfeito. E o nosso dever tem que ser muito bem feito. Eu não me coloco como médico numa posição tipo, eu sou médico, eu sou doutor, eu coloco num patamar inacessível. Eu gosto muito da abordagem, aí não sei se é certo ou errado, eu não gosto de uma abordagem vertical. Uhum. Eu gosto de uma abordagem horizontal. Aqui, ó, de igual para igual. Eu tava até conversando com o pessoal. A câmera no YouTube, quando eu coloco, é nessa distância. Na mesa, como se fosse atrás da mesa aqui. Entendi. E batendo papo. Para quando ele chegar, ele já sentir, tá mais já tá próximo. Já né? estar próximo, já quebrar esse gelo. Você põe na mesma altura, né? Na mesma altura. A conduta, eu coloco minha conduta como médico, mas eu vejo também o que o paciente está disposto a fazer. Porque tem isso também, tem né? Isso também. A gente não tem como fazer por ele. Doutor, você vai me xingar. Eu não vou te xingar. Eu tô aqui para te orientar, tô aqui para te ajudar, tô aqui para caminhar junto. Você não consegue, sei lá, tirar o glúten, você não consegue tomar vitamina, você não consegue fazer isso. Tudo bem, o que você consegue fazer? Eu tô aqui, eu não sou dono da sua saúde. Eu quero que você vire protagonista da sua saúde e você assuma a responsabilidade. Então são várias... Em última instância é isso, né? A gente inspira com conhecimento para que o outro assuma, né, o comando da sua saúde. Exatamente. E cada um dá o que pode naquele momento. De repente ele não consegue tirar isso ou aquilo, mas ele faz o que ele pode. E se ele melhorar, tá limpo. Não pode piorar, eu sempre disse isso. Com certeza. Né? Hoje eu trouxe um presente para você. Imagine encontrar um lugar com absolutamente tudo que você precisa para entender a sua mente, ser mais produtivo, feliz e realizado. Como se fosse um super arquivo com um universo de conteúdos sobre a mente humana, bem-estar emocional e diferente de tudo que existe na internet. Um lugar onde eu te ensino literalmente tudo que aprendi sobre a mente humana, com toda a minha bagagem e experiência. Eu estarei lá com você. Através de um contato direto, nesse lugar iremos trocar ideias e cresceremos juntos. Deu para imaginar? Bom, eu estou falando da comunidade Ser Humano Sustentável, um ecossistema com absolutamente tudo que você precisa para conhecer e dominar a sua mente e alcançar a sua melhor versão. São cursos, lives, masterclasses, e-books e outras formas descontraídas de conteúdo que deixam o crescimento e o aprendizado muito mais leve e fácil. E tudo isso produzido e selecionado a dedo por mim, viu? E se surgir dúvida, através da ferramenta Linha Direta, você pode enviá-la diretamente para mim e eu te respondo com áudio pessoal. A comunidade é o ambiente certo para você que busca conhecimento sobre a mente humana e crescimento pessoal. E em apoio ao movimento Setembro Amarelo, eu decidi abrir as portas novamente. Então, não vai perder.